é computação de alto desempenho, né? Então eu vou falar como que a computação de alto desempenho entrou nessa história aí da inteligência artificial, né? Então eu vou falar um pouco da computação de alto desempenho, do grande volume de dados, o que é GPU, que é um hardware que a gente vai estar usando aí, como a gente pode usar a Amazon, a AWS, como que a gente pode usar o que a gente chama de Edge Computing hoje, que é colocar uma câmera com inteligência artificial que pode ter aplicação aí em várias áreas aí da UFV, né? Então, assim, a revolução de inteligência artificial, ela não veio de uma vez, então ela começou nos anos 40, no pós-guerra, com os primeiros modelos de rede neural, que a pessoa queria saber como é que o cérebro funcionava. Depois, nos anos 80, teve a invenção do backpropagation, mas ao mesmo tempo teve outras revoluções que foram acontecendo, né? Da computação que foi evoluindo, da internet, que gerou esse volume gigantesco de dados, as GPUs que conseguem processar os dados e, num contexto mais recente, a AlexNet, né, e o ImageNet, que a gente vai estudar em umas 2 semanas, que revolucionaram essa área de processamento de imagens, redes neurais e trouxeram tudo para cá, né? E exemplos clássicos como o jogo Go, que eu já falei na aula passada, a tradução de linguagens, né? E as ferramentas de busca aí, né, que a gente tem. Então aqui um timeline, né, de que aconteceu, né? Então você tem toda a estatística e matemática que vem lá desde o século 17, 18, os primeiros modelos de redes neurais, e à medida que esses primeiros modelos estavam crescendo, ao mesmo tempo a computação estava sendo criada, né? Primeiro criou o transistor, depois nos anos 60, que foi onde fez o primeiro neurônio artificial, que é o Perceptron, e ao mesmo tempo você criou o primeiro circuito integrado, né? O primeiro chipzinho que fazia memória, que fazia processamento, né? Depois a gente tem a parte de algoritmos, né? De modelos, do backpropagation, do vizinho mais próximo. A gente veio a lei de Moore. Nos anos 70 começou a criar os computadores mais eficientes e começou a surgir a internet, né? Depois, nos anos 80, a rede neural continuou evoluindo. Teve aqui um inverno que ela chegou às primeiras limitações das redes neurais iniciais, não resolvia poucos problemas, né, que a gente chama de primeiro inverno, e foram se criando outros modelos de rede neural, né? Então não é novo a rede neural recorrente, o aprendizado por reforço, tudo veio dos anos 80, e ao mesmo tempo a computação estava evoluindo, né? Tem os computadores pessoais, o web, que foi evoluindo, né? E daqui nos últimos 30 anos, né, continuou aí os métodos igual o SVM, Randall Flores, que são métodos mais recentes aí, LSTM, que a gente vai estudar, os bancos de dados para testar, o MapReduce, a biblioteca Skylern, a programação em GPU, né, o site Kaggle, que hoje concentra uma quantidade enorme de curso, o projeto ImageNet, ou seja, tudo são coisas que estão no cenário aí de curto prazo, o AlphaGo, né, dos últimos 30 anos. Eu só vou parar um pouquinho aqui que apitou aqui, né, só para ver se teve algum problema aqui. Ok, não tem nada aqui. Então vamos voltar aqui para a apresentação, né? Então essa curva aqui é bem importante para mostrar o contexto, né, do machine learning e da inteligência artificial e evolução. Então eles falam que tem 2 invernos. Então ela foi inventada, né, surgiram os neurais, aí deu aquela euforia, serviu para um monte de coisa, e depois viram que tinha limitações. Aí depois teve o segundo momento, quando se inventou o backpropagation, conseguiu fazer redes maiores, aí deu aquela euforia e também viu limitações, né, nos anos 80. Aí teve o segundo inverno e depois o negócio vem crescendo de uma forma, até agora não parou não, só está subindo, né? As redes neurais só estão criando novos modelos, novas técnicas, novos computadores e utilizando melhor os dados. Então hoje isso só está evoluindo aí as redes. Por que o computador evoluiu tanto e quanto que ele evoluiu se você for comparar com outras tecnologias, né? Então essa apresentação aqui
do Jim Keller, né, que hoje ele trabalha na Intel. Né? Quem que é o Jim Keller? O Jim Keller ele fez o processador do iPhone, né? Ele fez o processador do AMD, que hoje é melhor que os Intel, e hoje ele voltou para a Intel. Então é um projetista, né, que tem inovações aí. Né? O iPhone funciona bem, o processador da AMD funciona bem, porque ele está por trás aí desses grupos de engenharia. Então ele tem essa palestra aqui geral, que vocês podem clicar aqui e assistir esse vídeo se quiser. Se a gente comparar em 1980 a 2020, o transistor, né, o número de transistores que você coloca num circuito aumentou 30 mil vezes. E ao mesmo tempo o custo do transistor, que antes custava um décimo de centavo, né, hoje não custa aqui 0,000 centavos. Ou seja, você teve uma redução de 10 milhões de vezes no custo e um aumento, né, na capacidade de transistores. Né. E outra coisa gritante aqui, além desses outros números, né, você tinha em 1980 menos de 10 milhões, hoje você tem muito mais do que 10 bilhões de dispositivos. Né? Então você teve um aumento de mais de 1000 vezes, né, no volume de dispositivos, né, eletrônicos. Aí, né? Mas você tem alguns problemas. Né? O primeiro que é a memória. Então a memória ela aumentou de velocidade, mas proporcionalmente, que é no clock, né, um ciclo, né, do computador, ela piorou. Então a memória é como se fosse uma cidade que fosse crescendo e ela vai ter problema de trânsito. Basicamente é isso, se a gente quiser ser bem simplista. E outro problema que a gente tem é a dissipação de calor. Né? Que aqui está os dois problemas, você fala, a bateria do seu celular vai acabar. Mas mais grave que a bateria do seu celular é acabar, ele queimar sua mão. Então, às vezes, eles não fazem um celular melhor, não é muito por causa de bateria, não. Porque não tem como você colocar um cooler no celular, ele não pode esquentar. A mesma coisa, né, no computador. E hoje os supercomputadores gastam mais energia resfriando eles do que fazendo cálculo. Então precisa muito mais do engenheiro mecânico para fazer um supercomputador melhor, porque ele vai fazer a refrigeração, do que alguém de computação que vai ser o projeto do hardware. Né? Então, isso aqui teve um impacto. Enquanto tudo melhorou, né, milhares, milhões de vezes, isso aqui piorou. Né? Piorou 100 vezes, piorou 200 vezes. Né? Então tem esse impacto. Né? Outra questão é o custo aqui, né, dos computadores, por que eles melhoraram. Então esse gráfico aqui ele é muito conhecido, que ele compara com o computador lá dos anos 80. Então quer dizer que o computador dos anos 80, esse computador de hoje, ele é 100 mil vezes melhor que o computador dos anos 80. E teve várias eras, né? Igual tem a era glacial, etc. Na computação você tem várias eras. Né? Então o primeiro momento, né, foi os processadores foram melhorando, né? Que a gente fala com os processadores CISC. E depois teve a revolução dos processadores RISC, que são processadores que têm poucas instruções e fazem elas muito bem. E aqui teve várias coisas que foram incorporadas, né, vários conhecimentos, e a lei de Moore, que a cada 18 meses, o número de transistores dobra, a frequência aumentava, então tudo era bom. Né? Então você tinha que trocar de computador de ano em ano, que você ia lá, trocava o computador ficava 2 vezes mais rápido. Quando chegou aqui em 2005, aí o computador começou a esquentar, que ele foi ficando tão pequeno, que não tinha para onde o calor sair. O transistor estava muito pertinho um do outro, então aquilo ali começou a esquentar, o silício não pode trabalhar mais de 100 graus, e aí começou a ter que pensar em projetos que usavam mais transistores no mesmo espaço, mas ao mesmo tempo um não atrapalhava o outro, não esquentava. Aí começou a ter os desafios. Outro desafio que a gente pode pensar que o transistor é uma torneirinha que você abre e fecha. Mas o que acontece? Quando você fecha uma coisa, né, uma corrente elétrica, você não consegue fechá-la exatamente, tem uma corrente que vem no sentido reverso, que a gente chama de corrente de fuga, né, como se fosse uma goteirazinha que tem lá na sua torneira. Então, essa corrente de fuga, quando você trabalhava com coisas muito grandes, transistores grandes, valores de tensão grandes, etc., não tinha problema. Pingava uma gotinha que desperdiçava. Mas agora, quando você trabalha com coisas muito pequenas, ela começou a crescer de forma exponencial, então começou a piorar, que eles falam que é a escala de Dennard. Então, e também você já conseguiu extrair o máximo que você podia do seu processador, aí você tinha que fazer mais de um processador. E é o que aconteceu aqui, né, colocando as GPUs, os multicores, outras alternativas de projeto. Não podia ser um processador normal, tinha que inventar outros processadores. E isso aqui veio reduzindo. Então, hoje, né, eles falam que é o fim da linha, que assim, você não pode evoluir tanto, né, não dá para evoluir tanto o hardware. Então, você tem que evoluir o que está em cima do hardware, que é o software, né, e as linguagens de programação,
refazer, repensar o seu computador de forma diferente, né? Então é o que a gente vai ver aí nos próximos anos aí, né? Essa curva aqui é para mostrar o que acontece com o tamanho do transistor, que ele foi diminuindo, né? E a partir de que ele foi diminuindo, a potência foi subindo. Então uma contradiz a outra. Outra coisa que é importante aqui é o tamanho que ele está chegando. Então chega uma hora aqui que você está no limite físico dos átomos, então você não vai conseguir descer muito mais. Então hoje você faz com 5 nanômetros, né? Mas os chips são super caros, os processadores e as GPUs que usam 5 nanômetros, mas antigamente você fazia com 40, depois você passou a fazer com 20, com 10, antes era 200, então foi reduzindo muito rápido, aqui começou com 180, mas agora já não consegue, você está no limite físico mesmo do tamanho do componente. Então a grande revolução, que é o foco dessa apresentação, são as GPUs. Então as GPUs, elas surgiram nos anos 90 para jogos e aceleraram muito o mercado de jogos, computação gráfica, desenhos, etc. Filmes, né, também, né? Mas em 2006 eles viram que ela podia ser usada para fazer cálculo científico, né? Não era só jogos que ela podia fazer cálculo científico. E aí eles refizeram a camada de programação dela e começaram a usar ela para fazer conta. Então deixou de ser uma placa gráfica para resolver um problema de jogar a tela do computador bonitinha lá em 2D, em 3D e fazer só conta. Não tem saída, não vou jogar para a tela. E em 2012 o AlexNet, né, que é um projeto que foi realizado de uma rede neural que precisava fazer muita conta, que é 400 petaflops, né, que é um flop é uma operação de ponto flutuante, é somar 1,3 vezes 4,5, algum número com vírgula, com casa decimal, isso aí seria um flop por segundo se você fizesse uma conta dessa por segundo. Aqui eu estou fazendo peta, né? Enquanto mega é milhão, né? Giga é bilhão, né? Tera é trilhão, peta é 4 trilhões. Então eu estou fazendo 400 quatrilhões de contas. Então eu precisava fazer isso, mas se meu computador não consegue fazer isso, e ele provou que com a GPU ele conseguia fazer isso em 5 semanas. Parece, né, muito, né, mas não é. Né? Para a época era muita conta e por isso que a rede neural não ia para frente. Ele mostrou que é possível, com um hardware melhor e com dados melhores, eu consigo usar essas redes neurais gigantescas e ter resultados. Hoje, para ter uma ideia, uma GPU nova consegue fazer 1 petaflop por segundo. Né? Então ele conseguia resolver esse problema aí do AlexNet em 400, 500 segundos, né? Em alguns minutos, o que foi resolvido em semanas há 8 anos atrás. Então a GPU trouxe isso, ela conseguiu um modelo repetitivo, né? A velocidade dela de memória é muito rápida, ela lê 200 GB por segundo, um processador vai ler 10. Né? Ela tem uma quantidade muito grande de registradores, mais de 2 milhões, então a GPU tem a CPU, né, o processador seu tem alguns dezenas ou centenas no máximo, então ela consegue manter esses valores dentro lá do processador numa velocidade muito rápida, e o fato dela ter 2.000 zebrinhas lá, ou 5.000 zebrinhas, enquanto a CPU, cada core da CPU vai ter 10, 5 no máximo, multiplicadores, somadores, ela consegue fazer as contas 100 a 1.000 vezes mais rápido. Então faz muita diferença se você tem ou não tem GPU na hora do Colab ligar ou não a GPU para fazer o processamento dos dados. Né? Só para ter uma ideia, né, se você tem 5.000 cores numa GPU e trabalha a 1.4 GHz, você consegue fazer 7.000 giga operações ou 7 tera operações. Né? O mesmo computador, supercomputador que custava em 10 milhões, aqui vai custar em 20 mil, né? Uma placa dessa. Aqui custava 10 milhões, né? Há 50 anos atrás, fazia 36, né? Megaflops. Então, ou seja, você teve um ganho aí de mais de 200 mil vezes nesses 50 anos. Então, os modelos que eram desenvolvidos lá nos anos 80, lá, que a rede neural precisava fazer muita conta, eu ia precisar, em vez de um dia, precisar de 200 mil dias. Você não ia fazer, isso não funciona. Mas o computador hoje permite que isso funcione, que ela faz isso muito rápido. E agora gerou um novo problema, porque a AlexNet, que revolucionou a computação em 2012, esse gráfico está em petaflops por segundo dia.
ela está aqui embaixo, né? E os modelos que estão desenvolvendo hoje, o modelo que a gente usou do cachorro e gato, por exemplo, está aqui, ó, né? Ele gasta, né, 3 ordens de grandeza a mais, ele gasta 1000 vezes mais conta que a AlexNet. A AlexNet, na época, ela já demorava 5 dias para ser calculada. E os novos modelos que foram inventados, que a gente vai usar no curso, né, por exemplo, essas redes aqui, GoogleNet, VGNet, ela já é 10 vezes, ela precisa de 10 vezes mais conta que a AlexNet. Então, se eu usasse o mesmo hardware que eu tivesse em 2012, em vez de 5 dias, eu ia gastar 2 meses para treinar uma rede dessa. Então aqui eles melhoraram as GPUs vão evoluir, né? E o grande problema dessa curva, que é enquanto quando o computador foi ficando, né, centenas, dezenas, milhares de vezes mais rápido, isso acontecia, né, na lei de Moore a cada 18 meses, ou seja, a cada 1 ano e meio o computador, por exemplo, dobrava de velocidade, dobrava a capacidade dele de processamento a cada 18 meses. Só que a demanda por computação das redes neurais dos novos modelos está crescendo aqui a cada 3, 4 meses. Então não tem como o hardware estar acompanhando. Quem pode fazer esses novos modelos, o caso do AlphaGo, direção automática, tradução, etc., é só o Google, Facebook, Amazon, porque eles não têm que usar uma GPU, não. Eles têm que usar 10.000, 100.000 durante uma semana. Então, ou seja, e eles precisam de muitos dados. Então, esses novos modelos, a gente pode às vezes até pegar eles prontos, mas a gente não consegue desenvolver eles, treinar eles, né? Então vai acabar que esses novos modelos que resolvem problemas mais genéricos, a gente vai ter uma tendência de alugar isso como serviço, né? Você vai mandar seu dado, pegar a resposta e às vezes pagar por esse serviço, mas desenvolver isso é complicado se você não está trabalhando dentro de uma empresa grande dessa ou não tem uma parceria com uma empresa grande dessa. Então, a não ser que você remodele e repense, porque você não pode usar modelos que é o que está sendo usado, que funciona, mas são modelos extremamente caros do ponto de vista computacional, né? Então, para ter uma ideia, né, essa AlexNet ela gastava 470 petaflops, né, se a gente converter em petaflops por dia, por segundo, que é esse gráfico, né, ela gastaria 5, esse aqui é o que ela precisava, né, 5. Né? Então, se você for olhar que ela está aqui embaixo, entre o 10 a menos 3 e o 10 a menos 2. Mas esses modelos aqui estão precisando de 100. Então, quando você tinha 0,05, que é o que a AlexNet precisava, esse aqui precisa de 100 para fazer, né, uma arquitetura de busca, uma arquitetura de tradução, ou ganhar do jogo do AlphaGo, que é mais difícil que o xadrez. Ou seja, você precisa de 1000, né? Ou seja, você precisa de quase, né, 100.000 vezes mais do que a AlexNet, né? Então, a VGG, que é uma das que a gente vai usar, né, já tinha esse fator 10 aqui. Então esse é o problema, você precisa de... A ResNet, que é a outra que a gente vai usar, ela foi uma evolução, mas olha você ver a ResNet. A ResNet ela manteve o cálculo, então ela melhorou, mas ela não cresceu aqui. Então a ResNet é muito usada hoje por causa disso, é uma rede muito eficiente para reconhecer imagens, etc., e os outros problemas, e ela não precisa de tantos parâmetros, ela não precisa de tanta conta para ela ser treinada, né? Outros modelos, igual a Inception, ela tem uma qualidade melhor, mas ela já precisa de mais. Aí tem várias versões também de Inception mais simples, que eu demonstrei do cachorro e gato, era uma dessa, né? E igual eu falei, o AlphaGo aí já foge da expectativa, né? Então, na época, né, a ImageNet, né, ela pegou 1 milhão de imagens, treinou 90 passos, né, passou essas imagens 90 vezes, cada vez que ela passava ela precisava calcular 5 GB. Então, isso aqui é o número de contas que ela tinha que fazer, 5 bilhões de operações durante 90 vezes para aquela 1 milhão de imagens. Então, por isso que ela precisou fazer, né, 500 petaflops de cálculo para resolver o problema, né? Se a gente tivesse pegado um computador e não usasse GPU na época, você demoraria 50 dias, 2 meses. Com a GPU eles resolveram em 5 dias, né? Então, eles não só mostraram que dá para processar 1 milhão de imagens, que dava para fazer uma rede que vai gerar 60 milhões de parâmetros e que precisa fazer 500 petaflops com a GPU. Então, aí que foi a grande revolução, e daí todo mundo começou, esse artigo tem 80 mil citações, né, a revolucionar.
Lógico que para as GPUs foram evoluindo e foi usando mais hardware. Então, por exemplo, para resolver esse problema aqui, foi resolvido com 16 GPUs, né, em 5 dias. Então, além da GPU daqui era melhor que a GPU daqui, de 2012, né, e 4 anos depois eu ainda usei 16 GPUs. A gente tem umas 4 dessas só aqui na UFV, né, então já gastaria 5 dias para resolver esse problema aqui. Né. Então a AlexNet ela mostrou isso, ou seja, você podia pegar 1 milhão de imagens com essa resolução. Então é como se você tivesse 180 bilhões de números e eu fico 5 dias, né, calculando isso, né, eu faço 4 trilhões de contas com esses 180 bilhões de números e eu consigo te passar de resposta esses 60 milhões de números e esses 60 milhões de números consegue diferenciar, né, com uma precisão muito boa, né, revolucionou, aumentou em 10 vezes, 10% o que se conseguia na época, né, e depois abriu a porta para todas as outras redes, né, a diferenciar um cachorro, né, de um gato. Então aqui a evolução recente, né, da AlexNet, né, desde 2012 ela precisava treinar 60 milhões de parâmetros, gastava isso aqui de conta e tinha precisão de 85%. Aí as outras redes, né, que é a ResNet, igual eu comentei, a Inception, a VGG, elas foram melhorando e chegaram aí a precisões, né, para esse mesmo conjunto de teste aí, de até 95%. Algumas precisam de menos parâmetro, outras mais, outras precisam de menos conta, outras mais, né? Mas hoje você já tem uma precisão até melhor do que uma. A gente vai estudar, né, é uma série de contas, você vai passando por uma série de camadas, uma série de multiplicações de matrizes, que é a base. Cada camada vai ajustar alguns parâmetros, né? E as redes convolucionais elas evolucionaram porque a maior parte das camadas tem 30 mil, 600 mil, são poucos parâmetros perto das últimas camadas, que era a rede tradicional antiga, né? Que é a rede neural sem a convolução, que aqui você, dos 60 milhões de parâmetros, né, 50 milhões estão aqui no final, com a rede tradicional. E a rede de convolução, ela aproveita a vizinhança, e então ela serve para problemas de imagem, serve para outros problemas, e ela pode ser profunda, então ela pode ter várias camadas, e ela não vai precisar treinar muitos parâmetros, e ela consegue selecionar as características. Então, ao mesmo tempo que foram evoluindo as redes, as GPUs também, que é o hardware por trás, né, veio evoluindo. Então elas começaram com 200 multiplicadores para 400, para 1.500, para 2.000, hoje está na ordem de 5.000 multiplicadores que você tem. A velocidade de memória delas era de 100 GB, hoje é 1 tera, né? Ou seja, aumentou 10 vezes, né? Nos últimos 10 anos aí, 15 anos, né? Então a memória dela que tem que fornecer os dados melhorou. E dos 2 anos para cá, ela, como é tudo base é multiplicação de matriz, né? A GPU ela colocou um multiplicador de matriz em hardware. Não colocou um só, não, ela colocou 640. Então ela tem 640 multiplicadores de matriz, cada multiplicador de matriz vai fazer 128 multiplicações de soma. Então, ou seja, ela é como se ela tivesse isso daqui multiplicado um pelo outro a 1.2 GHz, ela consegue fazer 100 tera. O seu processador, se ele fizer 300 GB, é muito. Então, ou seja, isso aqui consegue ser 1000 vezes mais rápido que um processador normal se você tem uma GPU dessa. Só que uma GPU dessa custa 30 mil reais, né? Mas ela consegue ser 1000 vezes melhor, né, do que um processador para fazer multiplicação de matriz, né? Se a gente comparar para fazer 30 tera, né, que é menos que isso daqui, né, 3 vezes menos, você pegava o melhor computador de 2012, de 20 anos atrás. Esse melhor computador gastava, né, 3.200 quilowatts, né, para gastar isso aqui, sem falar que custava aí 10 milhões de dólares. Hoje você monta um data center com GPUs, aqui está um exemplo de um, né, com 50 gavetas, né, de GPU, só que essa gaveta aqui é cara, né, para você ter uma ideia, a gente vai ter acesso ao computador do Santos Dumont e ele tem uma gaveta só dessa aqui. Cada gaveta dessa aqui tem 8 GPUs. Então, esse computador aqui com 11 armários, com 50 gavetas, né, de cluster, 600 CPUs e 500 GPUs, né, custa 11 milhões, né, gasta 640 e consegue fazer 40 petaflops, se a gente for de cálculo. Então, aquela AlexNet que demorou 5 dias, né,
ela demoraria aqui 10 segundos, ele consegue, né, tá calculando ela aqui, em vez de usar 5 dias, né, mas só que você vai pagar 11 milhões de dólares. Né. No último ano, a NVIDIA lançou uma nova GPU, que é a 100, que para resolver esse mesmo poder de cálculo, ela conseguiu, em vez de usar 50 gavetas, usar só 5 gavetas, mas específico para treinamento de redes neurais. Né. Diminuiu o custo em 10 vezes, então hoje custa $1 milhão, né, mas ainda é muito dinheiro. Né. E reduziu também a energia. Né. Então, porque o problema, igual a gente tem hoje o computador Santos Dumont, eles estão desligando ele porque não está tendo verba, né, para manter ligado. Então, o problema é você também comprar supercomputador para uso, né, de GPUs, etc., que não é só comprar, você tem que ter dinheiro para manter aquilo ali funcionando, que ele gasta muita energia para resfriar e para funcionar. Né. Então, ainda vai ter uma evolução muito grande nessa parte aí, né, que pode estar ajudando aí, pelo menos às vezes para um fator 10 aí, melhorando aí, para reduzir pelo menos esse custo energético aí. Né. No caso, para o FV seria interessante pelo menos ter uma gaveta dessa, mas aí tem que ser um esforço coletivo de vários pesquisadores, porque uma gaveta dessa aqui, uma DGX, né, vai custar aí $250 mil, né? Ou seja, vai custar mais de R$1 milhão se a gente ter uma gaveta dessa aqui, porque alugar isso na nuvem é possível, mas é caro. Então, para vocês terem uma ideia de custo, uma placa de GPU boa hoje, com esses multiplicadores de matrizes, por causa do dólar subiu muito, vai estar custando entre 10 e 20 mil. Só a placa. Né? Se você quiser montar um computador com a placa Volta, que é essa V100 aqui, você vai estar gastando aí em torno de 70 a 80 mil reais, né, para montar um computador. Se você quiser pôr essa mais nova, que tem mais recursos, você vai estar gastando aqui eu errei, não, tá certo, 150 mil reais. Né? E se quiser colocar aquela de 8 dessa aqui, você vai estar gastando aí mais de R$1 milhão. Aí, né? Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que, por exemplo, a volta já era 10 vezes mais rápido que as outras GPUs, e essa verdinha aqui, que é a Ampere, ela já melhorou, né, em termos de treinamento, né, até 3 se for com ponto flutuante de 32 bits, né, 6 vezes mais rápido. Né. Então vale a pena um investimento, né, ou se for com números menores, 16 bits. O que é isso aqui, 32, e o que é 16 aqui? A questão é a seguinte: na computação, durante muito tempo, as pessoas estavam preocupadas em fazer conta com muitos dígitos. O físico estava preocupado, o engenheiro estava preocupado. Então, você tem um número de dupla precisão, que alguns aí já ouviram falar. Então, o que é o número de dupla precisão? É como se você pegasse um número, ele vai gastar 64 bits, e o que é isso aí quer dizer em números? É um número com 15 casas de algarismos. Então, você tem 15 casas de precisão. Mas para a rede neural, 15 casas é muito, eu não preciso disso. Então, a gente geralmente trabalha com o número de 32 bits. O que é o número de 32 bits? É esse número que está representado aqui. É um número com 8 casas decimais. E esse número ele vai ser dividido em duas partes. Ele tem um número com 8 casas e tem um expoente. Então, aqui ele pode representar um número muito grande, que é 10 elevado a 37, ou muito pequeno, que é 10 a menos 37, mas sempre com 8 casas de precisão, que é essa parte laranja aqui. Aí, para a rede neural e Deep Learning, eles viram que não precisava de tanto, que eu podia trabalhar. Qual que é a vantagem de, em vez de usar um de 32, eu usar um de 16, né? Que aqui tá um pouco mais aqui, né? Esse aqui tá com o 16 está aqui, né? Aqui, né? Na hora que eu reduzi para 18, né? Eu mantive a mesma precisão aqui no expoente e reduzi um pouquinho aqui. O que tem dentro das GPUs hoje em hardware é esses outros dois aqui. Qual que é a vantagem deste de cima para este de baixo? Esse de baixo é metade do tamanho do de cima. Então ele vai ser 2 vezes mais rápido. E eles mostraram que isso aqui funciona. Ou seja, eu posso multiplicar meus números lá, as minhas matrizes, isso aqui funciona, mesmo eu tendo só 4 dígitos de precisão e ter números no máximo até 10 mil e alguma coisa, ou 0,0001, com 4 casas decimais, porque eu não preciso ter números muito grandes e números muito pequenos. Essa faixa que já é o suficiente de precisão, e dependendo do problema, às vezes eu nem preciso ter muita precisão aqui no número,
desde que eu só preciso saber se ele é grande ou pequeno para eliminar os grandes, os pequenos, né, ficar só com os grandes. Então tem esses dois modelos. Esses modelos aqui ajudam bastante em reduzir a precisão interna, mas como são milhões de números, o conjunto da obra que dá o resultado. Existem muitas técnicas para melhorar, que é o caso da quantização, né? Então, ou seja, em vez de usar números muito grandes, que vão guardar isso com muita precisão, eu transformo esses números em poucos números aqui. Então, aqui um número de 2 bits só pode ser 0, 1 ou 2 ou 3. E aí eu represento a mesma coisa com uma quantidade menor, aí eu vou economizar bastante. Então, essa área está evoluindo muito. A área de dados com menos precisão aqui, né, com 32, 16, menos precisão no hardware, mas o modelo vai funcionar do mesmo jeito. Então, se o seu modelo consegue trabalhar com números pequenos, a sua GPU, em vez de funcionar a 150, ela vai funcionar a 1000 vezes. Né? Então, ela vai funcionar 10 vezes mais rápido. Que aí tem muitos problemas que modelos estão sendo trabalhados de forma que você nem sabe, é uma caixa preta. Você coloca os números lá, né, com precisão do lado de fora, ele vai transformar em números bem pequenos lá dentro, vai fazer muita conta, porque você vai trabalhar com números muito pequenos, e isso aí pode trazer um pouco de ganho nesses métodos que vão explorar isso por dentro da caixa preta para fazer isso bem rápido. Né? A Google também tem a GPU dela, que chama TPU. No Colab você pode escolher se quer uma GPU ou uma TPU, que é basicamente isso, é um multiplicador de matrizes que fazem conta muito rápido, que está lá dentro do data center. Você não vai comprar uma TPU, você só escolhe lá que você quer usar. Né? Aí fica uma briga entre TPU e GPU, quanto que é o custo, qual que é melhor. Tem hora que a GPU ganha, tem hora que a TPU ganha. A TPU já está na versão 4, a GPU está na 100. Então aqui é a versão 2 e a V100 ainda. Né? Eles vão lançar novos GPUs mês que vem. Então tem a competição aí, mas do ponto de vista do Colab você pode escolher. Outra coisa que eles ainda podem melhorar bastante nos modelos de rede neural, explorando o que está dentro do computador, é que muitas vezes as matrizes que eles vão multiplicar lá dentro, ela vai ter um monte de vazio. Então essa GPU nova, ela aproveita isso. Então em vez de ela fazer muita conta com uma matriz densa, ela aproveita que tem isso aqui e faz pouca conta. Né? Porque senão ela vai multiplicar um monte de zero. Multiplicar zero vai dar zero, não precisa fazer essa conta. Então, os modelos atuais fazem muita conta, né? Faz lá os petaflops, igual eu falei, mas tem muita conta que vai a zero. Né? Mais da metade é zero. Então, para que ele faz? Ele pode melhorar isso, mas o computador tem que saber melhorar isso por dentro. Então, isso aí está sendo trabalhado. Outra coisa é o que a gente vai usar no curso. O que é o curso? É linguagem de domínio específico. O que é isso? É quando você usa o TensorFlow. Então, eu coloco lá, rede neural. E você não vai precisar programar nada. O pessoal antigamente precisava programar o que era uma rede neural. Precisa definir e programar ela bem com detalhes. Então eles gastavam muito tempo programando a rede neural e transformando ela no jeito que ela fosse virando uma linguagem de programação, que depois virasse a linguagem do processador e chegar lá e funcionar bem no seu computador aqui. Agora não. Agora você escreve lá uma linha, rede neural, 10 camadas. Ele já transforma ela lá nos multiplicadores de matriz da sua TPU, da sua GPU, de forma eficiente. Então, ele sai de uma linguagem específica para resolver um problema, que é rede neural, ou seja, só funciona para isso, não é para programar qualquer coisa, só para rede neural. E aquele comando que eu dei lá, rede neural 10 camadas, vira milhões de multiplicações de matrizes, já sabendo o que tem dentro do computador, ou seja, conhecendo a arquitetura, que a gente fala o que está dentro do computador, de forma eficiente. Então, o que a gente vai ver nos próximos anos é essas evoluções disso aqui de forma caixa preta, ou seja, você sai de uma linguagem alto nível e usa um hardware. Então você vai ter que ter acesso na nuvem ou comprar um computador que tenha TPU ou a GPU e vai usar o meu Keras, meu TensorFlow lá, versão 2.0, versão 3.0, escrever uma linha e pronto. Né? Esse artigo vale a pena ler, falar rapidamente. Ele foi publicado na Science, né? Tipo a Nature aí. Ele mostrou que a gente vai programar em Python. Se você pega a multiplicação de matriz, que é a operação mais importante de GPU, e usar o Python sem otimizar nem nada, vai lá e escreve o algoritmo de multiplicação de matriz. Você vai demorar para fazer uma matriz grande, que é o exemplo que ele coloca aqui, né? 20 mil segundos, né? 25 mil segundos para resolver. Aí, se você usa Java, se usa C, se você usa um compilador melhor, etc., ou seja, se deixar um cara que entende de computação resolver o problema para você, sem mudar o computador, ele consegue fazer isso 60 mil vezes mais rápido. Né? Então, ou seja, por isso que é importante usar lá o TensorFlow, o pacote lá,
que você não vai preocupar, né? Se você escrever lá a programação, você pode estar fazendo o seu problema funcionar muito mais lento. Então, as bibliotecas têm a desvantagem de ser uma caixa preta, né? E às vezes você não acha uma que encaixa, né? Mas tem essa outra vantagem que ela vai estar totalmente otimizada e faz muita diferença. Pode funcionar 100 a 1000 vezes mais rápido se você usar um software que vai resolver o mesmo problema, né, de uma forma muito mais rápida. Agora, onde eu compro esses computadores, onde que eu uso? Comprar, eu já mostrei que é caro, você pode alugar, mas alugar também não é barato não, né? O custo de alugar uma GPU, uma GPU boa, né, é $10 por hora, né? Então não é barato. Você tem computador que custa centavos para alugar. Então, tudo bem, custa 30 mil reais, mas dependendo do tanto de horas que você custa $5.000, né? Dependendo do tanto de hora que você for usar, compensa você ter pelo menos uma V100 na universidade, e para outros modelos você não vai ter um problema de pico, né? Eu tenho que treinar 10 redes neurais, eu tenho que enviar um artigo semana que vem, aí você pode alugar na nuvem, que compensa, você vai gastar, mas não é barato, né? Na China você consegue alugar um pouco mais barato, mas não é barato, né? Se você compara que uma GPU antiga, né? Tá vendo? Custa, né, quase nada aqui, né? 50 centavos, a outra custa quase que o triplo, né, do custo, né? Aqui ele está com 8, né? Então aqui é um modelo bem grande. Por exemplo, a Santos Dumont tem uma gaveta dessa aqui, né, que a gente pode usar, né? Então esse projeto a gente tem uso do Santos Dumont. A gente vai poder usar uma gaveta dessa aqui para treinar algumas redes que a gente fizer aqui durante o semestre. Então, às vezes no Google vai demorar horas, a gente usa lá a cota que a gente vai ter lá no Santos Dumont, e ele tem um conjunto de 8 placas ligadas com esse poder de processamento aqui. Tem também 94 separadas, né, com um desempenho um pouquinho pior do que essa, que é mais otimizada, e tem 200 mais simples, né, mas que é o que resolve também bastante coisa. Então a gente tem essas GPUs, a gente tem 100 dias de GPUs lá que a gente pode estar usando durante esse ano para treinar. Aqui eu vou falar rapidamente, para quem trabalha com muito volume de dados, aí tem uma técnica que chama MapReduce Hadoop ou Spark, que é usada, né, porque aí você tem um problema de ter falha nos seus dados, de onde você vai armazenar os seus dados, duplicar seus dados, dividir seus dados em computador, etc. e tal. A gente não vai focar isso no curso, mas quem precisar trabalhar com grande volume de dados tem que aprender isso aqui, né, e ir por esse lado aí, né? Agora, para terminar, vou falar um pouquinho só rapidamente de internet das coisas. Então, toda essa inteligência artificial, ela pode ser usada em dispositivos de baixo custo. Aí você tem 3 faixas aí. Você tem dispositivos de $100, pode ser usado dentro do seu laboratório lá, pode estar dentro da sua estufa, pode estar no seu trator, né? Pode estar resolvendo um problema aí, num experimento, pode estar, né, no pasto lá, monitorando lá o peso, né, de animais, etc, né? E aí você tem essas 3 faixas aí usando internet das coisas e câmera. A faixa mais alta aí, né, tem o do Google, né, que aí ele dá para usar até para dirigir carro, né, se você quiser colocar num trator, etc. Aqui está aqui é a placa Coral, ela tem uma TPU, então ela tem esse multiplicador de matriz em hardware, ela já tem esses modelos tudo pronto. É um computador. Isso aqui é um computador numa plaquinha pequenininha, né? Então aqui é o tamanho de um cartão de crédito, né? E um pouco maior, né? E que tem um computador com um acelerador, uma GPU, né? No caso da TPU, né? Mas o custo é alto e aqui no caso ainda tem que importar. A NVIDIA, né? Que é a concorrente, também tem uma placa, né? A gente tem uma aqui no departamento que é a Jetson Nano, que também tem essa mesma ideia. Ela tem um multiplicador de matriz em hardware, mas é um computador, né, que vai resolver seu problema, ligar a câmera aqui, ele já vai fazer o pré-processamento e vai processar a rede neural aqui, mas tem um custo mais alto. Aí você tem esses hardwares, eu até tenho aqui, ó, 2 deles, né, vou mostrar, né. Isso aqui você tem que comprar, né, demora um pouquinho para chegar, né. Então aqui está aqui, né, com a câmera aqui ligada, é pequenininho, ele tem uma câmera, né, você pode pôr um cartão de memória, e esses modelos de rede que a gente está fazendo, a gente pode treinar eles e
ele aqui pode estar ligado em outros dispositivos. Esse outro aqui tem saídas aqui que você pode conectar coisas, funciona parecido no celular, né? Você tira foto, aí custa R$ 200, né? Não é um negócio caro, e tem acabamento, tem bateria, tem tudo, e dá para fazer, dependendo da aplicação, você pode usar esse tipo de hardware hoje aí no seu laboratório, né? Então tem vários aqui, né? Ele tem um ambiente de desenvolvimento e a gente programa em Python, né? Essa aqui é outra placa, então ele tem tanto Wi-Fi, Bluetooth, tem a parte do hardware, né? E aqui é só para ter uma ideia do Ô, código. Ricardo, Sim. desculpa te interromper, você pode me falar o nome dessa primeira plaquinha menor de novo, por favor? Vai estar disponível aqui, ó, já tem várias, né? Essa aqui chama M5 Stick V, né? Aí depois eu disponibilizo o slide, aí você pode olhar, aqui tem um nome aqui, é esse daqui, né? É o M5 Stick V. Esse azulzinho Beleza. aqui, e esse aqui é o Unity V. E esse maior aqui é o Maix Amigo, né? Esse aqui é o Max Duino, aproveitando o nome Arduino. Então, assim, você treinou, igual vocês vão aprender do cachorro e gato, sua rede neural. Aí com uma linha você carrega sua rede neural no computadorzinho portátil, com uma linha. Você treinou, vai gerar um arquivo lá, ele vai ler esse arquivo. Você vai passar, às vezes, dependendo da rede neural, no caso esse aqui é um IOLO, né, de reconhecimento de face, você passa alguns parâmetros, né? Aí você inicializa ela e depois você faz um programa. Isso aqui é um código Python que vai tirar uma foto, passar essa foto para a rede neural e a rede neural vai me retornar os retângulos e ele pega e desenha os retângulos na tela. Então você vai poder processar os retângulos das faces dos insetos que estão na tela, né, e de uma maneira muito simples, que você treina a rede neural offline, né, que você treina, né, com as suas imagens, e depois você carrega aquela rede neural num equipamento desse portátil, e pode ser específico para resolver um problema seu de um determinado inseto ou de uma determinada planta, etc. E pode ir a campo, é um equipamento de baixo custo que pode estar lá, disponível, né, para estar filmando, né. A Arduino tem outros sensores hoje também, né? E aqui seria a solução mais barata, que é uma câmera, né, de custei 20, R$ 30. Aí ela não teria capacidade de processamento nela, né? Você vai ter que ligá-la num computador. Aí você pode ter num laboratório fixo várias câmeras dessa aí que custam, né, igual eu falei, 30, R$ 40 cada uma. E elas podem ser sem fio, né? Elas vão transmitir sem fio para o seu computador. E aqui tem, nesse site aqui tem um exemplo, né? Que ele fez um modelo de rede neural, treinou, aí ele pega com essas câmeras, reconheceu aqui a bola de vôlei, aqui reconheceu mais ou menos a garrafa. Então você pode ter num ambiente de laboratório, um computador, várias câmeras dessas aí de baixo custo, que coisa que você tem, um laptop, mais um monte de câmera, treinar essas redes neurais e estar classificando coisas, né? Então o que você aprende, o que você vai aprender no curso aqui, você já pode trazer, levar para esse tipo aí de cenário, né, de aplicar isso, né, e tem várias áreas aqui que podem estar fazendo isso. Outras aplicações, né, principalmente, por exemplo, deslocamento de animais, etc., né, você pode pôr ou outras medidas, né, temperatura, etc. Você também pode fazer aquisição com placas de baixo custo ou com sensores e usar esses modelos. Tem exemplos, né, de machine learning, de TensorFlow, que vão usar essas grandezas aí para treinar os modelos e reconhecer, né, coisas aí, né, no. E aqui tem a própria TensorFlow, né, que a gente vai aprender, tem uma parte própria aí para essa parte aí de hardware mesmo. Então, para terminar aqui, igual eu falei, para fechar em 50 minutos, né, e deixar 10 minutos aí para perguntas e curiosidades sobre a questão do hardware, internet das coisas, e essa evolução da GPU, os custos, onde que eu uso GPU, né? Então é importante ter GPU e TPU, porque senão o seu modelo, principalmente de rede neural, não vai funcionar, e os outros também vão funcionar melhor se você tiver. Acaba que a solução vai ser isso mesmo, você vai ter que aprender a programar com caixinhas pretas, tipo TensorFlow, Keras, Skylane, né? Ou alguns pacotes de R que também vão chamar caixinhas pretas, ou um MATLAB, que vão ter esses modelos mapeados de forma eficiente no hardware, porque senão eles não vão aproveitar o hardware de forma eficiente. Os métodos ainda vão evoluir com novos modelos que vão aproveitar esses dados cheios de zeros, essa redundância de dados, quantizar melhor esses dados com menos bits. Novas arquiteturas podem surgir, né?
novas técnicas de reuso e novas placas aí também podem estar aparecendo aí. Seriam as revoluções que eu vejo aí num universo mais próximo aí, né? Então, vou parar aqui.